Damos a esse maravilhoso Espírito para que Ele possa fazer a obra em nós nesse tempo. Quero dizer também para os meus irmãos que se de fato houver um derramar, se houver de fato um manifestar, um avivar do Espírito Santo no meio do seu povo, do povo de Deus, não tenha a menor dúvida que um avivamento varreria todas as cidades. Haveria uma clara distinção, como Malaquias nos diz, entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque hoje nós, infelizmente, somos um povo misturado. Porque nós não estamos andando adequadamente governados pelo Espírito Santo. Então eu ouso também a dizer que se de fato o Espírito Santo vier sobre nós, num sentido de nos visitar, nós não seremos mais o mesmo. Nós teremos uma vida completamente diferente. Sairemos daquela realidade tão fria que muitas vezes nossos corações se encontram. Daqueles sentimentos tão apáticos que muitas vezes tomam conta da nossa vida. Não tenho a menor dúvida disso. Então nós precisamos sim, queridos irmãos e irmãs, de uma não só compreensão desta realidade, desse ensino maravilhoso a respeito do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar esta realidade. Dizendo isto, queridos irmãos e irmãs, se faz necessário dizer algo aqui para vocês, para introduzirmos então o assunto. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos estar estabelecendo os fundamentos das Escrituras Sagradas, dentro daquilo que nos for permitido, para que nós compreendamos, principalmente na ótica do próprio Senhor Jesus Cristo, quem é esta pessoa gloriosa do Espírito Santo. Então nós vamos nos deter um pouco mais dentro desta esfera. Nós precisamos de um fundamento, para que então, no outro reunir, com a ajuda dele mesmo, do Espírito Santo, possamos trazer isso para as margens da prática. Para que nós possamos entender de que modo prático nós possamos vivenciar esta realidade. E permitam-me dizer também para aquele encontro que teremos a permissão do Senhor com os jovens durante a tarde. Nós estaremos, de certa forma, dentro dessa mesma esfera. Para que, de fato, nós possamos ter jovens que possam mudar a era em que se encontram agora. Jovens que possam fazer a diferença numa sociedade caída. E a única maneira, digo a vocês, queridos jovens, e a todos nós, será no total governo do Espírito Santo. Quando nós formos tomados pelo Espírito Santo, governados por Ele, nós iremos fazer diferença, queridos irmãos e irmãs. Não por nós mesmos, mas porque estaremos completamente rendidos a esse glorioso Espírito Santo. Para muitos, como já disseram no passado, irmãos já disseram no passado, para muitos, infelizmente, muitos de nós mesmos, isso que eu vou dizer já foi dito por tantos outros, o Espírito Santo é uma pessoa sem rosto. Nós muitas vezes olhamos e o vemos como uma força, como um dínamo, como um grande poder. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa gloriosa da Trindade. É Deus vivendo em nós. Irmãos e irmãs, o nome dele é Espírito Santo. Essa palavra precisa impactar no nosso coração. Espírito Santo. Isso precisa mexer conosco. Nós não podemos lidar com isso simplesmente como se fossem algumas reflexões a mais que iremos fazer. Nós estamos diante daquele que é totalmente santo. A palavra de Deus nos diz que nós vivemos hoje na esfera da plenitude. Nós vivemos na esfera da dispensação da graça, é verdade. Mas é a dispensação do Espírito Santo. E de que forma ele tem trabalhado em nós? De que forma ele tem agido em nós? Nós precisamos ser questionados para que, de fato, entendamos que os únicos responsáveis por ele não estar atuando de modo adequado no nosso meio somos nós mesmos. Mas ele é tão bondoso, tão maravilhoso. Ele deseja, irmãos e irmãs, ele deseja fazer isto.
Então nós vamos tomar esse tempo que nós temos para apresentar esse fundamento inicial. E nada melhor do que invocarmos, chamarmos o próprio Senhor Jesus para que Ele nos mostre algumas das atribuições desse glorioso Paráclito. Então vamos tomar nossas Bíblias, Evangelho de João.